Queridos irmãos e irmãs, neste 15º domingo do tempo comum, a igreja nos apresenta um evangelho muito conhecido nosso, que é a parábola do bom samaritano. Porém, o centro da discussão antes da parábola que Jesus conta àquele homem é em torno da lei. Deus deu ao povo uma lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, os 3 primeiros se referem a Deus e os outros 7 ao próximo. E é justamente sobre estes outros 7, que se referem ao próximo, que Jesus faz esta parábola para que eles possam compreender melhor. Este homem que desce de Jerusalém até Jericó é o símbolo de Adão. Adão que, estando em Jerusalém, ou seja, Jerusalém fica num monte alto, estando no paraíso, desce. Pelo pecado, sai do paraíso e desce para Jericó, a terra plana, a planície. Este homem, nesta descida, estando já na planície, é atacado por ladrões. Estes ladrões e assaltantes são os demônios, que feriram o homem pela sedução do pecado. Este homem, depois de ser assaltado por esses ladrões, ele fica ferido. Esta ferida, que trouxe à humanidade a perda do dom da impassibilidade, ou seja, a humanidade não podia sofrer antes do pecado. O homem e a mulher tinham um dom preternatural que Deus deu, que é a impassibilidade. Porém, com o pecado, perderam este dom e começaram então a sofrer. E diz o Evangelho que estes salteadores deixaram ele como morto. Ou seja, também o homem perdeu a imortalidade, o dom da imortalidade, de não morrer, que também ele tinha. E ficou neste mundo como morto, inclusive tendo o seu próprio livre-arbítrio ferido, não corrompido, mas ferido, inclinado a fazer o mal, inclinado a pecar. Este homem que se encontra neste estado, que é a imagem de Adão, que é a imagem de todos nós, está caído, ferido, e por ele passa um sacerdote e um levita. E Santo Agostinho diz que o sacerdote e o levita representam as duas eras, a da lei e a dos profetas. No sacerdote nós temos a lei, pela qual foram instituídos o sacerdócio e os sacrifícios. E no levita temos o anúncio dos profetas. Em nenhuma das eras, tanto do tempo dos sacerdotes quanto dos profetas, pôde salvar a raça humana e a curá-la. Porque a lei dá o conhecimento do pecado, mas não a abolição. Ou seja, o sacerdote que passou por ali, os sacrifícios do Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento era incapaz de salvar aquele homem. Inclusive o anúncio dos profetas era incapaz de tirar aquele homem daquela situação. Por quê? Tanto o sacerdote quanto o levita, eles eram da mesma raça, eram do mesmo povo. E como um ser humano pode pagar a dívida do pecado? Nem que se imolasse milhares de cordeiros, de carneiros, de touros, e toda a profecia era incapaz de salvar o homem que estava naquela situação. Porém, o Evangelho traz a imagem do samaritano, que é o terceiro que passa por aquele homem. O samaritano, que significa guardião, isso significa samaritano, é o próprio Jesus Cristo. No Salmo 120, versículo 4, diz assim: não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. E Jesus pôde salvar aquele homem, porque ele não é da mesma raça humana enquanto pessoa, porque ele é Deus, ele é uma pessoa divina. Por isso ele pôde salvar aquele homem. Ele chegou perto dele. O que significa isso? Ao se aproximar, ele assumiu a nossa natureza humana, para poder se aproximar dele. E colocou ele sobre um jumento. Ou seja, ele se fez próximo, se fez um de nós, exceto no pecado. E o Senhor tem misericórdia, diz o Evangelho, e compaixão daquele homem. E misericórdia e compaixão não significa ter dó dos outros.
Não significa ter dó dos outros, piedade, ai coitadinho dele, não. Misericórdia, a palavra misericórdia significa trazer para dentro das entranhas e regenerar. Foi isso que Deus fez conosco, com a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Nos trouxe para dentro dele, ou seja, assumiu a nossa natureza e nos refez, nos regenerou. Aquele homem não tinha merecimento algum que o tornasse digno de ser curado, mas por causa do pecado, lançou azeite e vinho nas feridas. Ou seja, enquanto homem pecador, ele não merecia nada, não tinha nada. Mas justamente Jesus veio para curar e sanar este pecado, com o azeite e com o vinho, que significam justamente a cura, o estanque da ferida. E esse bom samaritano que é Jesus, leva esse homem para uma estalagem. Esta estalagem, esta hospedaria, é a igreja, que acolhe os viajantes deste mundo que somos nós, pecadores, que está aberta, com as suas portas abertas para quem quiser entrar, porque ela é a estalagem neste mundo, para receber os pecadores, para colocar neles azeite, óleo, curar as suas feridas. E este homem, o bom samaritano, que é Jesus, deixou ele na estalagem e foi embora. Não pôde ficar com ele, por quê? Porque após a Páscoa, Jesus subiu ao céu. E deixou então a igreja para curar as feridas dos homens. E deixou ainda 2 denários para o dono da estalagem, para poder pagar aquilo que os santos, os mártires, as virgens, os confessores, iriam gastar a mais durante toda a história, para poder curar, ajudar a curar e salvar a humanidade. E também os 2 denários significam os 2 testamentos, o antigo e o novo, que ele deixa. E também os 2 mandamentos do amor, amar a Deus e amar ao próximo. Porém, no final de toda essa reflexão, Jesus olha para ele e disse: bom, e agora? Quem é o teu próximo? E aquele homem diz justamente isso: é aquele que se fez próximo. Desta maneira, nós entendemos que o mandamento de amar ao próximo significa uma coisa muito simples: querer a salvação do outro. Como que Jesus se tornou próximo de nós? Nos salvando. E Ele pediu para que nós o amássemos como Ele nos amou. Desta maneira, amar o próximo é querer salvá-lo. E não é salvá-lo somente das coisas deste mundo, mas querer a salvação eterna dele. Se nós amamos uma pessoa e dissemos que a amamos e nos tornamos próximos dela e não desejamos a sua salvação, então nós não amamos. Aquele que se faz próximo quer a salvação do outro e ama o outro, independente se nos fez mal, independente se está próximo de nós ou não, porque Jesus diz: que recompensa tereis se vocês amarem aqueles que vos amam? Nós amamos os inimigos, os que nos agridem, os que nos perseguem, os que nos caluniam, os que falam mal de nós, os que querem o mal a nós, porque nós queremos a salvação deles. Amar o próximo não significa bajular o próximo, não significa ficar lambendo o calçado do próximo. Não, amar o próximo significa querer a salvação dele, que é o maior bem que nós podemos desejar a alguém, que é o céu. Mais do que saúde, riquezas, prosperidade nesse mundo, amar o outro significa: eu quero que você vá para o céu, custe o que custar, nem que para isso eu precise me afastar de você, nem que para isso eu precise não falar mais com você, se existe uma ocasião de pecado, porque nós desejamos amar o próximo como Jesus nos amou, nos salvando. E os primeiros que nós temos que amar, foram aqueles que nos fizeram bem. E o primeiro que nós temos que amar é a Deus. A Deus que se fez próximo de nós. Nós não merecíamos a nossa salvação e Ele nos amou incondicionalmente. Nos amou ao ponto de se fazer um de nós, curar as nossas feridas, nos levar para a igreja, deixar a igreja. Nos amou desta forma. Amar a Virgem Maria que nos deu seu Filho, amar os anjos, os santos, todos aqueles que nos fizeram bem, os nossos pais, avós, os nossos parentes e também os inimigos. Isso consiste o amor verdadeiro,
querer a salvação dos outros. Santa Teresinha do Menino Jesus viu num noticiário que um homem seria executado, ou seja, a pena dele era uma pena de morte. Santa Teresinha não queria que aquele homem morresse sem receber a salvação. Então Santa Teresinha, ela num ato de humildade diante de Deus, rezou pela conversão daquele homem que negou ser atendido em confissão pelo padre antes de ser decapitado. E ela rezou tanto, que no dia da execução daquele homem, antes dele ser executado, ele pediu que o padre trouxesse a cruz, ele beijou a cruz, se arrependeu e foi morto. Santa Teresinha então tem o seu primeiro filho espiritual, um condenado. E ela amou. Ela amou aquele homem, por quê? Porque ela desejou a sua salvação. Santa Teresinha se fez próxima dele, por quê? Porque ela desejou a sua salvação. Nós, meus irmãos, devemos desejar que os que nos perseguem, nos caluniam, os nossos inimigos, que eles se convertam, que eles vão para o céu, porque é isso que nós desejamos também a nós. O que desejamos a nós, desejamos também ao outro. Amar o próximo como a si mesmo é justamente isso. Eu desejo o céu para mim, eu também desejo o céu para o outro. Façamos um instante de silêncio e meditemos na nossa vida particular quem são as pessoas próximas e aqueles que não estão próximos e que precisamos rezar, amá-los e desejar a sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.